Olá amigos, aqui é o Pedro. Que é Rodrigo? Viemos com um papo que a gente queria fazer faz muito tempo, que é o filme de Ghost in the Shell, o primeiro filme de 1995. Foi trabalhoso, a gente finalmente conseguiu fazer um papo sobre Ghost. Não é a primeira vez que a gente fala de um sci-fi pesado aqui no canal, mas tem muita coisa pra gente falar aqui e a gente espera fazer algo bem feito aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, Ghost in the Shell é uma adaptação de um mangá que se passa em 2029 e a tecnologia ela já é muito avançada. E por conta disso já é possível uma junção do cérebro humano com uma máquina. A história gira em torno da Major Motoko. Ela é um ciborgue modificado e ela faz parte do Setor 9, que é um setor que está atrás de um hacker chamado Mestre das Marionetes, que é um hacker que é capaz de controlar a vontade das máquinas. E a partir disso a gente entra numa trama que é cheia de momentos de reflexão e construção de pensamentos. O interessante é que a história, ela tem uma série de vertentes e tal, e o Mestre dos Fantoches é um hacker ali que você não sabe muito do que está acontecendo. Especificamente vamos falar desse filme, do primeiro filme de 95, que não deixa tão claro isso. Ele é um filme muito linear, a gente vai falar disso, sobre a direção do Mamoru Oshii, e ele pode ali dar uma certa autonomia para alguns cérebros, só que, permanecer como a intuitiva daquele androide. E esse é um papo anime do Pedro, né? Pô, eu enchi muito o saco do Rodrigo pra gente falar disso aqui, porque ele tá pra nascer alguém nesse planeta que gosta mais de Cyberpunk que eu. Verdade. Mesmo assim, não é como se eu não quisesse fazer por ser uma obra ruim, né? Ela é um pouco pesada e complexa de se falar, então tá aí um pouco o meu pé atrás por conta disso. Existe toda uma franquia de Ghost in the Shell. Tem o mangá, que é a obra original, é a mídia. O filme de 95, que foi a primeira adaptação animada, que é o que a gente tá falando hoje. Depois tem as modificações, né, as outras ramificações, que é o anime do Kenji Kamiyama, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, sobre umas questões que ele aborda. E também tem a série em OVA que tá sendo agora, que é o Ghost Arise. Todas essas obras, tanto o mangá, quanto o primeiro filme, quanto um ou outro, todos esses têm estruturas de narrativas totalmente diferentes. Tirando os personagens, né, e a essência de uma mensagem futurista, dá pra falar que é obras totalmente diferentes, né? É importante falar também que tem um filme em continuação desse primeiro, né? Que mesmo assim ele ainda mantém essa diferença de uma obra pra outra, mesmo sendo tão próximo. Ghost in the Shell é um filme de animação dirigido pelo Mamoru Oshii, que é um dos diretores mais conceituados da animação japonesa atualmente. Ele sempre trabalhou em vários projetos de filmes mesmo, trabalhou já com Miyazaki. E enfim, a gente já fez um papo anime dele, que é o papo anime do Angel Eggs, que vocês podem conferir lá pra ter uma ideia já do que é esse cara. Uma questão peculiar no Mamoru. E a gente já entra até nas críticas ao filme pela questão da adaptação. Que muita gente critica o filme exatamente porque ele não adapta toda a essência do mangá. Ele tem uma essência bem diferente, ele só tem uma história igual. É interessante isso, né? Porque eu e o Pedro a gente estava conversando aqui antes de começar o papo que o mangá ele é completamente diferente do filme. O mangá ele tem até momentos de comédia, mas ele mantém um desenrolar da trama bem diferente. Você tem ali momentos cômicos, você tem momentos que os personagens não são tão pesados quanto são no filme. E o Mamoru tem muito isso de fazer o filme pra ele, né? E o Mamoru ele pegou a essência desse mangá e ele conseguiu transformar isso em uma magnífica que foi no filme de 95. Mesmo assim, o filme, no caso, ele conseguiu dar uma vida nova ao que o mangá quis dizer. Ele conseguiu trazer isso de uma forma bem mais filosófica, digamos assim. Sim. Eu costumo dizer que o filme do Ghost é uma compilação de toda a seriedade, de toda a filosofia que o mangá trabalha, cortando lá várias coisas que algumas horas incomodam um pouco. Mas a gente tem que ter em mente que a franquia Ghost in the Shell, a franquia O Fantasma do Futuro, é uma franquia de interpretação filosófica. Então o Kenji Kamiyama com a série ele tem uma interpretação, o Mamoru ele tem outra, o próprio autor ele tem a dele, que seria essa original, que é um mangá mais de ação, algo mais cômico, algo mais anos 80 mesmo. E a gente tem até o Arise,
que inclusive a sinopse do Arise é uma reimaginação da franquia Ghost in the Shell. E o Mamoru, o porquê que ele muda isso, ele tem uma questão autoral, ele é inspirado em cinema antigo. Vai lembrar que o Mamoru não faz filme só há 10 anos, né? Ele, o Miyazaki e o Takahata são provavelmente os diretores mais antigos de animação, que talvez tinha o Satoshi Kon. O Satoshi Kon morreu e o Hintaro e não faz mais nada. Mas assim, ele dirige filme desde os anos 70. E ele é a inspiração do cara de faculdade e tal, de filosofia, é os filmes europeus dos anos 40, dos anos 30, dos anos 20. Que é que a gente chama, a gente vai falar um pouquinho de cinema agora, cinema autoral. É bem diferente do cinema pra massa. Dando uma explicação bem rápida, o cinema pra massa seria o padrão hollywoodiano, que é aquilo que consegue pegar um grande público, não tem coisas tão fortes, se aborda em um tema ali é mais aquela coisa do momento, enfim. Fazer algo bem família, né? Digamos assim, né? Algo geralzão. Enquanto o cinema autoral, falando a grosso modo, é um filme pro diretor. Ele faz um filme pra ele. Ele tenta copilar toda aquela obra e não é uma coisa popular e não é uma coisa que possa dar dinheiro ou dar certo. Ele tenta fazer uma obra de arte que ele vê ali. E é exatamente isso que a gente vê em todos os filmes do Mamoru. Angel Eggs, acho que aprova o ápice disso, né? O Angel Eggs é o ápice disso, né? Porque você tem um filme ali de 1 hora e uns quebrados, quase nada de diálogo. Então, não é como se você fosse pro cinema ver um filme daquele e saísse, putz, amei. Tem que ter uma interpretação, você tem que ver mais de uma vez, por mais que o filme seja cansativo, pra você começar a pegar o que o diretor queria ali. O filme pode passar 20, 30 anos, se o diretor não explicar, vai surgir uma pessoa que vai pensar de uma forma, outra pessoa que vai pensar de outra, vai surgir vários pensamentos diferentes, porque na verdade, a única pessoa que vai conseguir entender 100% aquilo foi o próprio diretor. Porque como o Pedro falou, esse é o tipo de obra que ele faz pra ele. Então, ele não se importa se você vai entender ou não. Aí a mensagem tá ali. Você vai buscar, você vai atrás disso. Esse é o ponto, né? O cinema autoral é isso. Você vai até a mensagem não vai até você. Não existe uma historinha acobertando a mensagem. Ela tá ali nítida, crua. Se você não pegar ela, você não pega, você não entende. Ela vai embora. Eu acho que o filme soube compilar essa parte do Ghost em um foco. É tanto que você não vê uma pessoa falando que viu Ghost in the Shell uma vez, né? Sempre tem 2, 3 vezes pra começar a entender. E de certa forma ele fez as obras de artes dele. Ghost in the Shell não é só um filme conhecido no mundo inteiro por ser um filme sobre androids e sobre uma filosofia, mas também pela questão da direção do Mamoru, que pra algumas pessoas pode ser chata, até porque ele tem essa inspiração de cinema antigo. Então assim, é uma cena estática de 15 segundos da pessoa fazendo nada, do prédio, do céu. Isso é Mamoru. Mas eu acho que pra um filme de 1h20 que tem um foco, ele capricha nisso, sabe? Na verdade, isso vai muito por gosto, né? Porque no mangá você tem aqueles momentos de comédia que é algo que as pessoas às vezes gostam, né? A gente vê muito isso também no anime do Berserker. No anime original, lá, o primeiro, eles tiraram o alívio cômico, coisa que sempre tem nos mangás. No Ghost in the Shell a gente pode botar exatamente isso. O filme, ele pega a mensagem e joga no seco ali pra você. Então tem muita gente que não vai gostar disso, tem muita gente que vai se sentir incomodado com isso. Então vai muito de pessoa pra pessoa, porque o mangá tem esse alívio cômico, coisa que o filme não tem. E o Mamoru, ele é um caso raro dentro da animação japonesa, e como a gente já disse lá no papo do Angel Eggs, todo filme dirigido por ele usa essa inspiração do cinema europeu, filme ali, filme aqui, ele usa essa questão do cinema autoral, onde ele faz o filme dele, e as pessoas têm que ir atrás do que ele tá tentando passar, e é claro que isso não vai popularizar a obra, ele vai deixar a obra bem limitada a um certo tipo de público. Ruim ou não, o filme do Ghost in the Shell, ele é mais limitado que o mangá, nesse sentido. O mangá consegue pegar uma massa muito maior por ter essa diversidade de desenvolvimento de personagens, de ter a relação entre os personagens e tudo mais. Ele é um diretor que gosta de levar a crítica à frente, ele gosta de dar pancada, ele gosta de criticar. Angel Eggs é uma crítica à fé. Jinro é uma crítica à sociedade japonesa. Ghost in the Shell é uma crítica à humanidade. A gente vai falar disso mais pra frente. Isso não é perfeito, a gente tem ciência disso. Por exemplo, você vê ali que os personagens eles têm uma relação a mais que tem no filme, só que eles parecem realmente robôs. Isso é uma questão extremamente importante dentro da franquia. O Mamoru, ele tenta robotizar o ser humano. E se você pegar, por exemplo, o Ghost in the Shell do Kinji Kamiyama, ele tenta humanizar o robô. É exatamente o inverso. Isso é a essência desses diretores. Essa é a essência do Ghost. Você tem as visões pra você mudar. Você vê, são dois diretores extremamente importantes, visões totalmente diferentes desse conceito cyberpunk. Eu, pelo menos, senti no filme uma falta de laço entre os personagens. Tem piada ali que não tem clima pra acontecer, porque o clima do filme é seco. Parece que tem algo ali, um sentimento a mais. Você vê que tem alguns personagens que aparecem na ponta que provavelmente eles são alguns personagens a mais e tal, mas que eles só são figurantes no filme. E aí a gente chega nessa pauta que eu costumo dizer que o legal do cyberpunk é quando ele traz pra nossa pauta atual assuntos que podem ser problemas do futuro ou que ainda são questões pendentes, que persistem aqui na nossa pauta atual mesmo. E é o que o filme fala: a humanidade evoluiu
mas os problemas sociais, religiosos, étnicos ainda persistem. Então não importa o quanto o ser humano tente virar um robô perfeito, por natureza ele já é imperfeito. E aí a gente volta lá no papo do Pluto, né? Que o Naoki Urasawa explica que não existe o perfeito, não existe um robô perfeito, muito menos o ser humano. Então em Ghost a gente tem uma sociedade onde a tecnologia é avançada o suficiente para que os robôs, né, os androides, consigam fazer serviços gerais. Então eles são policiais, eles fazem a coleta de lixo e aí por aí vai. O filme não aprofunda isso, mas você vê que toda essa mecanização, essa robotização da humanidade deixa uma certa crítica. E a gente vê ali a cidade como um todo, ela é toda fria, né? Ela é robótica. Você vê diversas vezes pessoas fazendo várias coisas diferentes ali na cidade, tudo parece de uma forma comum, uma forma linear, uma forma repetida, bem no modo toyotista de produção japonês, sabe? Então tem até um diálogo que a Motoko fala que ela tá falando com o cara que ela recrutou, na cena do caminhão. E ele pergunta pra ela, mas por que você me chamou aqui pro grupo? E ela fala, bom, a gente não pode ser exatamente esquemas iguais dentro de uma batalha ou dentro de um grupo. A gente tem que ter variedade. Nós fomos iguais e em um momento de cheque seremos destruídos de formas iguais. E na variedade você não tem isso. Que isso vai até aprofundar na genética humana, lá na frente. Calma que a gente ainda chega lá. Se você se especializa demais em algo, você tende a ficar muito ruim em outras partes. Então se todo mundo é especializado em algo, todo mundo vai ser ruim naquela parte. E aquele é exatamente o defeito do grupo. Então eu acho que esse conceito da cidade ser fria é uma bela referência à nossa crítica atual. E eu acho que é isso que é o legal do Cyberpunk. Você pautar críticas do futuro, que ao mesmo tempo são críticas atuais ou serão críticas atuais daqui a algum tempo. Cara, na época o filme trazia uma animação surpreendente e até hoje ela encanta muito. Qual foi a sua reação a ver a cena do making off do Cyborg lá no começo? Comigo não conta porque eu já vi ela 1000 vezes. Ah não, cara, pra mim, tipo, isso não é surpresa pra ninguém, pra quem acompanha o canal, mas eu particularmente prefiro muito mais as animações de antigamente do que a de hoje. Você pode colocar Fate Stay, Fate Zero, esse negócio de animes de animação linda, maravilhosa, mas eu ainda vou preferir aquelas porque elas eram mais realistas, elas eram mais pesadas de uma forma que te deixa mais satisfeito. Você consegue ver... É mais expressivo, né? Isso, mais expressivo. Então eu vi Ghost com os olhos brilhando, cara. Principalmente essa cena principal, né? Que é a criação da Motoko, né? Então foi algo lindo de ver, como o filme inteiro, né? Tanto que tem uma parte no final mesmo, assim, não é spoiler. É uma cena muito linda que começa a mostrar os músculos dela. E algo tão real, tão bonito, que não tem como você ver aquilo sem encher os olhos. E aí a gente já chega nela, Major Motoko. No filme ela não tem plot nenhum, ela é bem seca, ela é bem um androide mesmo. E isso é usado naquela questão dela tá sendo meio que balanceada nessa questão do mestre dos fantoches, dela começar a se questionar, e uma máquina não deve se questionar. E dependendo do Ghost in the Shell que você estiver vendo, aí a Motoko ela é tratada de várias formas em cada ponto de vista. Mas no geral ela é sempre usada pela trama como uma ferramenta, principalmente nesse filme de 95. E o design dela sempre muda em cada série e tal. No mangá a gente vê que ela é uma amazona mesmo, no filme a gente vê uma amazona robotizada. Nós chegamos então ao conceito de robô. O Mamoru ele sempre gosta de envolver um pouco de conceitos bíblicos nas obras dele. No Angel Eggs isso é fato, é nítido. E a gente vê ali que existe uma cena onde mostra a árvore da vida e tal. E é muito engraçado que o ser humano ele tenta criar uma máquina totalmente perfeita, até mais do que ele é. Muito parecido com o conceito de Deus e ser humano, né? O ser humano tenta fazer uma criação à sua própria imagem, que são os androides. E aí a gente entra numa questão muito legal, porque o Mestre dos Fantoches ele é um cara que dá autonomia para esses cybercérebros, né? Ele controla eles. E aí a gente vem nessa questão do eu sou um robô ou não, né? O filósofo Descartes, que ele tem uma teoria bem legal. Será que nós não somos robôs? Né? Será que nós não somos algum tipo de máquina, algum tipo de parafernália? A nossa resposta usual é falar, não, nós somos seres humanos. Por quê? Ah, porque ser humano é assim assado, e eu faço isso e aquilo. Tá, mas como você sabe que um ser humano é assim? E se você já foi programado pra achar que isso é natural, que isso é um ser humano? Esse é o Android, né, que a gente vê no Ghost. Ele é pensado pra ser algo real, que nessa filosofia do Descartes, ele diz, como eu sei que eu não sou um robô, como eu sei que eu não sou algo linear, como eu sei que eu sou eu, não simplesmente algo programado pra fazer. E aí você pode até falar, ah, mas eu tenho minha própria personalidade. E o filme desmascara isso também, né, o conceito do eu, né, porque o eu posso criar. Ele depende das minhas condições psicológicas e sociais. Então, por exemplo, a forma que eu falo, a forma que eu me crio, né? Todo o meu ser humano, a minha personalidade, o que molda ela é meu fator biológico, psicológico e social. Você cria, né? Você não vê a verdade. Descartes ele tinha esse pensamento, só que ele conseguiu encontrar algo que provava que nós todos éramos humanos, que é o pensar.
Tudo que acontece no exterior, o pegar, o sentir, o fazer, é externo, é algo externo. Você não sabe se aquilo foi programado ou se você faz aquilo porque você acha que precisa fazer aquilo. E o pensar, você não tem como provar se é algo robótico ou não, porque o pensar, cada um tem o seu, e o robô ele não ia ter essa capacidade se alguém não conseguisse programar isso. Então a gente chega ao clássico: se penso, logo existo. Logo existo. E a gente entra no caso do mestre das marionetes. Então basicamente a gente vê que essa é a diferença, isso é o que torna os androides super perfeitos um pé atrás com os seres humanos. Eles não pensam, né? Isso que realmente tornam eles robôs, e não simplesmente uma vida, uma essência de vida. E por isso que nós humanos não somos robôs que imaginamos que somos humanos, porque nós pensamos, nós somos uma essência de vida. Descartes ele chegou a criar uma teoria de que o que vai sempre diferenciar o ser humano de um robô é o seu estímulo externo. A gente pode ver isso muito em exemplos de reações impensáveis, né? Você querer reagir a algum perigo. Aquilo você não pensa, você simplesmente faz porque você entende que aquilo dali é algo que vai te machucar. Um robô ele não vai fazer isso, a não ser que ele seja programado. Então, aquele momento que você pensou em fazer, mesmo sendo muito involuntário, te torna humano. Porque você conseguiu pensar naquilo, você conseguiu reagir àquilo. Então, um robô ele nunca terá essa capacidade. Eu acho muito interessante o diálogo da Motoko quando ela diz onde tudo que a tecnologia puder fazer, o homem vai conseguir moldar ela pra isso. Fechando aqui a área sem spoiler, cara, eu queria falar um pouquinho, cara, falando da trilha sonora, que eu achei muito boa. Ela é composta pelo Kenji Kawai. Eu acho que ela consegue entrar naquele clima de seco e de fantasma que Ghost tem. Inclusive tem aquela cena, né, muito legal. A Motoko, ela tá na cidade meio que olhando pro nada, e uma espécie de será que eu penso, será que eu existo, né? Outra coisa interessante também é que tem vários momentos do filme que tem um cachorro que ele tá sempre próximo das vítimas do Mestre dos Fantoches. Esse cachorro é uma referência ao mangá do One Man Made, do Mamoru. Galera, fechando aqui a área sem spoilers. Não quer ouvir spoilers mesmo assim? Pula aí pro tempo que tá na tela, onde a gente já terminou de falar dos spoilers. Então vamos lá. Para completar, né, o pensamento do Descartes, ele dizia muito de o ser humano se diferenciar da máquina a partir do momento que ele começa a pensar, né? O mestre das marionetes, ele chega um momento que ele começa a pensar. Então você começa a se perguntar, será que aquele robô, ele pode ser tratado como humano? Afinal ele tá pensando, e se ele pensa, ele existe. Então ele não é mais uma IA, especificamente o ser humano, mas ele pode se equivaler a um humano. Ele consegue pensar, ele consegue reagir de uma forma que ele não foi programado. Então ele acaba virando uma vida, só que ele não tem o próprio eu, né? E a Motoko é o que vai completar ele. Porque ela é o eu sem vida e ele é o vida sem o eu. Por isso ele tenta se juntar a ela pra se tornar como um 2.0, né? Virar uma máquina perfeita. É isso que é legal, porque o Mestre dos Fantoches era um programa de espionagem que ganhou autonomia na corrente de informações da internet, digamos, da rede, né? Que eles não falam bem internet, é rede. E aí ele ganhou uma autonomia. Aí ele tem um diálogo bem legal com um cara que ele fala: eu peço asilo político. Ele fala: mas que asilo? Você não é um ser humano. Mas ele fala: eu não sou um ser humano, mas eu sou um tipo de vida. E um tipo de vida pode ter sim. Ele falou: mas que vida? Você é só uma IA. E que ele diz: nem a filosofia, nem a ciência conseguem definir o que é vida, né? E aí a gente volta lá no pensamento do Descartes, que a gente vê o que é vida. Vida é o que pensa. Então se ele consegue pensar por si próprio, ele é um ser vivo. Porém, ele é um ser vivo sem casca, né? Sem o criar, digamos assim. E quem é que já tem uma casca criada? A Major Motoko. E aí tem aquela cena bem legal, né? Que ele diz que você não cria imagem, você espelha ela. E aí a cena é exatamente dele olhando pra ela e ela olhando pra ele como se um fosse o reflexo do outro. E aí ele diz que não quer ser uma cópia, porque ela fala: por que você não faz várias cópias de você mesmo? Ele diz: porque a cópia tem as mesmas fraquezas que eu, que é o diálogo dela lá no caminho, lá no começo. Então se eu fazer uma cópia, sei lá, um vírus pode destruir eu, a cópia, e aí vai. Eu quero variedade genética, né, digamos assim, que é o que os seres humanos têm. E aí dá um foco lá na árvore da vida, digamos assim, que tem no lugar onde eles estão. Eu não quero ser uma cópia, eu quero ser melhorado. E aí ele se funde com ela. E aí ele vira o eu. E por isso que ele vira a Motoko 2.0, digamos assim, né? Sim, o filme consegue dar até uma ênfase bem bacana nisso, quando eles falam que dentro daquela máquina que ele tá dentro, né, que ele tá falando, que no caso é o corpo de uma mulher, tem uma alma. Então eles não sabem se naquele momento existiu uma pessoa ali dentro ou se ele começou a criar essa alma. E ela começa a se questionar, né? Será que nós, a partir do momento que começamos a pensar, a gente não cria uma alma? Será que a alma não é o que nos torna humano e não o pensamento?
Porque o pensamento vai fazer você criar essa singularidade que o robô não tem, que é a alma. Então, a partir do momento que todos os robôs, todos os ciborgues, no caso, começam a pensar, todos virariam uma vida, né? Que é o que a ciência não consegue explicar. Então, o filme ele consegue passar de uma forma bem bacana e ele tenta se juntar ali com ela para poder formar essa variedade e poder formar várias almas, né, a partir deles. E aí isso vai ser abordado nos outros Ghosts, né? O 2.0 vai falar um pouco disso. E também a gente vai ter as outras visões nos animes e tal. Cara, eu só queria terminar o papo discutindo sobre essa questão da existência humana, né? A gente vê ali, a gente tinha os robôs ali, uma versão um pouco para trás da existência humana, porque eles não pensavam por si próprios. Mas aí, a partir do momento que existe uma alma, existe um eu e uma vida ali, e eles conseguem fazer isso uma versão melhorada, a gente vê uma existência de vida um passo à frente dos seres humanos, da qual ele mesmo criou. E aí eu fico me questionando às vezes nessas questões do sci-fi que às vezes é abordado, né? Será que é uma questão que um sonho da humanidade se atualizar como existência, né? Porque a gente fala aqui em alguns papos, né? Você falou lá no papo do Hunter x Hunter, que de fato é da natureza humana fazer escrotice, errar, matar uns aos outros, e mesmo o mais racional não consegue virar a regra da massa. Então acho que o Ghost ele traz isso bastante. Tipo, a máquina pode ser a regra da massa porque ela é uma programação com vida, né? Racional, principalmente, vida racional. Na verdade, pensando nisso, a gente entra até na teoria do Darwin, né? Porque a gente vem sempre evoluindo, mas não importa o quanto a gente evolui, a gente tá sempre se matando. Então será que a máquina não seria a nossa próxima evolução? Ainda somos seres biológicos, né? Isso. Com sentimentos, com ódio, com inveja e etc. Sim. E tal. E a máquina não é um ser biológico, ela pode ser uma vida. E é como né? você mesmo falou, a humanidade, por mais que ela evolua, ela continua tendo os problemas sociais, coisas que não importa quanto tempo passe, não vai conseguir superar. Então a máquina ela poderia ser essa próxima evolução que o ser humano tenta almejar tanto, tenta chegar tanto. Só que aparentemente parece que quanto mais ele corre atrás, menos ele percebe que a evolução da máquina seria a extinção dele mesmo. Mas é legal isso, né? Porque se você pega o conceito bíblico que o Mamoru impõe no filme, Deus criou o homem e o homem criou a máquina. Tipo, um vai extinguindo o anterior, sabe? Quem vai substituir a existência do homem é a própria criação dele. Isso é muito filosófico. Sim, a gente tem muito do homem a imagem de Deus e a máquina a própria imagem do homem, né? Só que eu poderia dizer assim, eu poderia ser ousado em dizer que seria uma evolução sem os sentimentos, né? No caso, o ser humano seria a evolução de Deus e as máquinas seriam a evolução do ser humano. Então, assim, posteriormente, em algum momento da história, alguma coisa seria ser a evolução da máquina. Eu acho que a tecnologia ela tende a palpar isso, né? Bom, acho que é isso. A gente falou aqui bastante sobre o Fantasma do Futuro. Comentei sua opinião. Claro que vai ter leitura de comentários bem recheada, né? Assim como do Len vai ter, porque a gente falou de um sci-fi. E, bem, falamos bastante aqui, falamos sobre direção, falamos sobre filosofia, religião, bastante coisa, hein? Isso foi um papo completão. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Visita aí os links que estão na descrição. Até a próxima. Tchau. Falou.